Oi, gente, tudo bem? Tô fazendo esse primeiro vídeo aqui para poder conversar aí com aqueles que se interessam pelo assunto de expansão de consciência, para a gente poder aprender um com os outros, trocar algumas experiências e entender o porquê de algumas coisas. Primeiro, eu quero deixar bem claro que algumas pessoas me pedem algumas informações, porque eu procuro estudar um pouco sobre o assunto, mas eu não sou, nem quero ser, nem vou ser, nem guru, nem orientador e nem pastor de ninguém. Intuito de fazer esses vídeos, de poder conversar com quem se interessa pelos assuntos que não são postos na mídia, que são escondidos da grande massa, é a gente poder mesmo aprender um com o outro, trocar experiências e ver de que forma mais efetiva a gente pode expandir a consciência. Eu venho passando por um processo de expansão de consciência, onde me dedico faz um ano a esse assunto. Confesso que até então não conhecia quase nada, mas procurei me dedicar bastante nos meus horários livres a todo essas práticas de expansão de consciência. Das várias maneiras e várias fórmulas que aparecem no nosso caminho, as quais a gente tem a obrigação de questionar todas. Nenhuma delas é a verdade absoluta e todas são fragmentos uma da outra. A que eu mais me identifiquei, que muita gente conhece, mas também a grande massa não conhece, é o professor Hélio Couto. É a ressonância harmônica. Enquanto a gente não compreender, enquanto as pessoas não compreenderem de que é uma grande ilusão o fato de acharmos que estamos separados, enquanto as pessoas não entenderem que todos os laboratórios importantes de física já demonstraram por N experiências científicas que nós não estamos separados, que a minha ação sobre os meus pais, que a ação dos meus pais sobre mim, que a tua ação sobre o teu filho, que a ação de um país sobre outro país, não é algo eu e você, e sim é nós, que está tudo interligado por uma malha invisível. Enquanto nós não quebrarmos esse paradigma, enquanto as pessoas não entenderem isso e não se dedicarem a entender isso, dificilmente nós vamos ter algum tipo de solução mais acentuada para qualquer um dos problemas, tanto da vida de uma pessoa, como de uma sociedade, como de um país. Tudo o que nós fazemos está interligado com o outro e vice-versa. Isso não é fácil para ninguém. Não é fácil, não foi e não está sendo fácil para mim, apesar de que hoje é mais fácil. Não é fácil para todos os que estão no processo. Porque desde criança, quando a gente vai lá para aquelas jardim da infância, primeira série, seguir o currículo do MEC, né? Nos é imposto e nos é colocado que nós estamos separados um dos outros.
Então a gente entende que pode bater no coleguinha da turma, que o máximo que vai nos acontecer é levar um xingão da diretora. Só que a coisa não funciona bem assim. As coisas não são desta forma. Então a gente acha que pode explorar um continente inteiro durante décadas, séculos. Pode pegar os africanos, tirar toda a riqueza deles, que pode escravizar os africanos e que nada vai acontecer. Como solução, a Europa agora criou alguns cercas elétricas que quando os africanos atravessam o Mediterrâneo, se deparam com cercas elétricas. Então esse paradigma do europeu, exemplo, entender que ele não está separado do africano, que aquele oceano não separa as atitudes de um com o outro, esse paradigma, enquanto nós não quebrarmos, nós não vamos conseguir a solução para nada. Como eu particularmente não acredito numa expansão em massa, mas acredito numa expansão individual, uma expansão de consciência onde as pessoas, num número cada vez maior, vão buscar esse aumento do nível energético, aumento da informação, o aumento da expansão. E isso não faz com que ninguém é melhor que ninguém, simplesmente as pessoas estão buscando, algumas, a informação verdadeira. Então, enquanto a gente não quebrar esse paradigma de separados, a gente não resolve nada. E eu tô falando aqui mais para quem já estudou mecânica quântica, já conhece um pouco. Porque quem não conhece vai achar, nossa, que assunto estranho, o que tá havendo, enfim. Enquanto a gente não achar que tem que racionalizar tudo, enquanto nós entendermos que os programas de TV e os jornais são os que nos colocam a verdade, enquanto as famílias ficarem 2 horas, 3 horas por dia assistindo programas de televisão onde a frequência emitida naquele programa é de morte, crime, assassinato, estupro, dificilmente vai ter algum tipo de mudança. Porque não é passado para ninguém de que a gente é feito, na verdade, né? Que no fundo, nós somos uma antena de televisão, de rádio, que emite um sinal. Então enchem a nossa cabeça de bobagem, enchem a nossa mente de porcaria que não serve para nada. E nesse primeiro vídeo é colocar para aqueles que se interessarem em trocar experiência. Eu não quero ensinar nada para ninguém, não tenho esta pretensão. Quero é trocar informações e aprender com aqueles que se interessam por trocar essas informações. As coisas fogem da nossa compreensão, né? Ou da compreensão da maioria. E para mim, e você não precisa concordar com isso, ninguém precisa, aliás, a mecânica quântica é aquilo que explica o todo, o fundamental. Da onde a gente vem, por que a gente está aqui, para onde a gente vai e principalmente como é que funciona isso aqui. Enquanto a gente não entender que a gente tem aí 12,50% de consciente e 87,50% de inconsciente, e que a soma dos dois é que emite o sinal 24 horas por dia daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente, e isso determina a nossa escala de crescimento em tudo aquilo que a gente
entende que são as coisas que nos interessam, que é profissão, relacionamento, saúde, etc. Enquanto a gente não entender esse básico, também a gente não vai conseguir mudança nenhuma. E para conseguir algum tipo de mudança nisso, só a pessoa entendendo que ela precisa buscar a informação em fontes que não são as universidades, não são as escolas, não são os canais de TV e não são as rádios. E isso choca a maioria das pessoas, porque elas acreditam que estão investindo todo o seu tempo e dinheiro em locais que passam para elas aquilo que é a verdade. Mas quando a gente se dedica a ir mais longe um pouquinho, tanto na teoria como na prática, nós vamos nos dando conta de que não funciona assim. E de que nos é criada uma falsa verdade. Então, nesse primeiro vídeo, falar um pouquinho, muito por cima, de expansão de consciência, de procurar alternativas que modifiquem a tua capacidade de informação, de procurar alternativas que modifiquem a tua frequência. E também não pode entrar naquele circuito que a gente vê vários por aí, fazendo um curso, outro curso, outro curso, outro curso, mais um curso, outro curso, outro curso, outro curso, porque é fuga, isso é fuga da realidade. E não adianta você ter lá, como diz o Hélio, o seu melhor mecânico, ele sabe tudo do motor do seu carro, sabe tudo da sua gasolina, leu todos os livros, mas o carro não sai da garagem, não adianta nada. Então, tem que saber também identificar quais são os caminhos que te levam a tu ter algum resultado verdadeiro e eficaz nesta expansão de consciência, nesta elevação de malha energética em ti. Todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar, pelo menos que estão vendo esse canal, na ressonância harmônica. Eu sou usuário da ressonância. Tem 6 meses que eu faço ela. Não vou falar nesse primeiro momento da minha experiência, né? Mas eu digo que todos aqueles que querem dar um salto importante em todos os aspectos da sua vida, evidentemente que sem imaginar que vai ser uma magia, que vai ser da noite pro dia, que vai ser... Procurem estudar e entender a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Pelo menos essa é a minha opinião. Como eu disse, você não precisa concordar com ela. Mas ali vai ter uma base bem interessante para que você entenda que lhe mentiram praticamente toda a vida, ou que lhe omitiram praticamente toda a informação, e que a grande maioria dos seus problemas, dos seus traumas, dos seus bloqueios, dos seus medos foram causados única e exclusivamente por falta de informação. Existem vários canais, existem várias fontes, existem várias maneiras de buscar a informação. Eu indicaria, nesse primeiro momento, o professor Hélio Couto e a ressonância harmônica. As pessoas estão preocupadas com toda a vida financeira, com toda a vida sentimental. A maioria está num relacionamento, mas quer acabar o relacionamento. Por outro lado, tem um monte que não tem nenhum relacionamento e queria encontrar um relacionamento. E nesse ciclo a gente vai indo. Sendo que isso aí já está tudo entendido,
toda a parte de neurotransmissores, toda a parte de energia yin e yang, de complemento entre relacionamentos. Enfim, no momento que as pessoas começam a alterar seu nível frequencial e entender o todo, vai facilitar em muito, não como mágica, repito, todo esse drama que é relacionamento, o que é os traumas, os bloqueios, os medos, as desconfianças, o poder, o território, o domínio, que no fundo quase que 24 horas por dia as pessoas vivem para isso, né? Para tentar dominar uns aos outros, sendo que não precisa ter toda essa vontade de domínio. Então, gente, nesse primeiro vídeo é isso, um vídeo bem simples, um vídeo inicial, para a gente poder ir falando sobre alguns assuntos pré-estabelecidos e trocando informação. Mas é só um clique inicial para dizer para ti que te interessa por uma informação diferente. Infelizmente, 90% do que é nos passado é lixo. Só enche a nossa vida de problema, só enche o nosso consciente e nosso subconsciente de mentira, só altera o nosso pensamento, só altera o nosso sentimento, só altera os nossos resultados e só nos transforma num monte de gente infeliz, num monte de gente raivosa, num monte de gente triste. E aí a gente enxerga essas filas e filas e filas de gente se enchendo de medicamento em psiquiatra, procurando saída em psicólogo, procurando qualquer coisa, né? Uma bengala, na verdade, porque não tem alternativa, porque a alternativa não é passada, a verdadeira alternativa. Então a gente enxerga um monte de mercado pré-estabelecido, impedindo que as informações verdadeiras cheguem até as pessoas. E é essas informações que, vídeo a vídeo, a gente vai começar a passar. Não como a verdade que você tem que compreender como verdade. A verdade que eu acredito ser a verdade e que você não precisa acreditar. Mas se acreditar e se for atrás, quem sabe pode se surpreender. E quem sabe pode deixar de ser refém do seu chefe, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo, do seu guru. Quem sabe você pode, passo a passo, começar a ser dono de ti, dos teus sentimentos, das tuas emoções e da tua vida. Esse é o paradigma para ser quebrado, né? Tem muita gente que quebrou, tem muita gente que conseguiu. E as pessoas que conseguiram deixaram e ainda deixam as formas de como outros podem conseguir. E isso é uma informação ou informações que não tem que ficar guardada. Não tem que ficar com vergonha de falar porque é algo diferente, porque as pessoas vão pensar isso ou aquilo. Você tem que se despir disso. Se despir simplesmente dessa ideia de vergonha e simplesmente falar, dividir com aqueles que têm a vontade de entender. Então, nesse primeiro vídeo é um vídeo bem simples, é um vídeo onde a gente não entra em muitos detalhes, mas que a gente já dá um primeiro recadinho do que pode vir por aí. Tem bastante informação, tem bastante coisa que a gente pode dividir juntos. E uma pergunta que muita gente faz, né? A ressonância harmônica funciona? Funciona. Não no tempo que tu quer, mas no tempo que as coisas que tu permite. Mas ela funciona, ela é espetacular.
ela é uma ferramenta fantástica. E abençoados são aqueles que têm acesso a essa ferramenta, aqueles que compreendem esta ferramenta e aqueles que fazem uso dela. Porque ela é, sem dúvida nenhuma, algo que te exponencia e muito em tudo que tu vai fazer. E especialmente no teu sentimento, na tua emoção e na tua expansão de consciência. Como eu disse no início, você não precisa acreditar. Como eu disse, eu não quero ser guru de ninguém. Mal e porcamente eu quero ser meu guru. E não sei se vou conseguir também. Não estou preocupado com a opinião daqueles que acham que isso não funciona, ou que é uma loucura. Não importa. Estou preocupado simplesmente em saber que eu não parei de receber informação valiosa e não paro de receber. E acredito que por algum motivo também tenho que passar isso para frente, para outros. Não importa se para meia dúzia, para 10, 15, 20, 80, 1 milhão, não interessa. Para aqueles que entendem o processo, ou que querem entender. Ok, gente, esse é o nosso primeiro videozinho, falando um pouquinho de expansão de consciência, de mudança de pensamento, de mudança de sentimento. Nada muito específico, apenas um toque inicial aí. Um abraço para vocês e a gente pode discutir juntos aqui nesse canal N temas voltados a isso. Um abração aí, boa noite.